E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer a parte 5 da teoria de eu no mundo de DXD. Espero que vocês gostem. Após o recrutamento da nova capitã da organização Helsinki SDF, eu fui ao meu escritório para ver se tinha algum trabalho para fazer. Então eu noto que na minha mesa tinha uma carta com o brasão dos anjos. Então eu falo em minha mente, já faz um tempo que não recebia nenhuma carta de um dos líderes das 3 facções. O que será que o Mikael quer comigo? Após esses pensamentos, eu leio a carta e vejo que ele quer marcar uma reunião comigo daqui a uma semana no Reino dos Anjos. Então após isso, eu marco uma reunião com os meus subordinados. Então eu falo, o líder dos anjos quer que eu vá ao reino dele para uma reunião. Então eu vou levar 2 de vocês comigo, que é a nova capitã da divisão feminina da nossa organização ASDF. E vou levar o líder dos dragões Klaus. E na minha ausência quero que o Sung seja o líder. É só isso que eu queria falar com vocês. Após isso a SDF fala, meu soberano, eu posso saber por que me escolheu para essa reunião importante, sendo que tem pessoas mais aptas para acompanhar o senhor nessa missão. Então eu falo, eu te escolhi para que você ganhe mais experiência. Então a SDF fala, muito obrigada pela sua confiança. Meu soberano, prometo não decepcioná-lo. Então após isso, se passou uma semana e chegou o dia da reunião. Então eu estava me preparando para ir à reunião. Então eu escuto um barulho na porta. Então eu abro a porta e vejo que a SDF estava com um vestido branco e ela estava muito bonita. Então ela me pergunta com a sua cara muito corada, como eu estou, meu soberano? Então eu fico surpreso com a pergunta repentina, mas eu não demonstro. Então eu falo, você realmente está muito bonita. Então ela fala, muito obrigada por me falar palavras tão gentis, meu soberano. Então a SDF nota que a gravata do meu terno não estava arrumado. Então ela fala, meu soberano, você se importa de eu amarrar a sua gravata? Então eu falo, não. Então ela se aproxima e começa a arrumar a minha gravata e lentamente a gente começa a aproximar os nossos rostos. Então ela percebe que estávamos muito perto um do outro. Então ela com muita vergonha sai correndo e fala, eu já arrumei a sua gravata e me desculpa. Então eu dou uma risada. Então eu falo, ela é uma mulher muito fofa quando está com vergonha. Após isso se passou alguns minutos. Então eu vou para a sala de estar onde estavam os meus subordinados. Então eu me aproximo da SDF e do Klaus. Então eu falo, vocês estão prontos? Então Klaus coloca a máscara dele e fala, sim, meu soberano. Então a SDF fala, mas por que você colocou uma máscara, Klaus? Então Klaus fala, o soberano não quer que a gente seja reconhecido pelos outros seres. Então ele deu máscaras para todos os líderes da organização. Então ela fala, entendo, mas eu não recebi nenhuma máscara. Então eu falo, eu acabei me esquecendo de fazer a sua máscara. Então eu não a entreguei no momento em que você entrou na organização. Mas ontem eu fiz a sua máscara. Então aqui está. Então eu entrego a máscara a ela. Então ela coloca a máscara e fala, muito obrigada, meu soberano. Então após isso a gente vai se encontrar com 2 anjos que nos levaria ao reino dos anjos. Então após chegarmos, um anjo figurante pergunta, você é o líder da organização Helsinki? Então eu falo, sim. Então o anjo fala, por favor, nós siga o nosso líder, o aguarda. Terminando de dizer isso, ele faz um círculo mágico de teletransporte. Então eu e os meus subordinados entramos no círculo mágico e fomos ao reino dos anjos. Então chegando lá, os anjos tomam a frente e falam, por favor, nós siga, iremos levá-los ao nosso mestre. Então eu assino com a cabeça em sinal de afirmação e começamos a andar em direção a uma carruagem que era feita de ouro. Então o anjo abre a porta da carruagem. Então eu e meus entramos na carruagem. Então a SDF fala, bastante impressionada, eu nunca achei que iria ver o reino de Deus dessa maneira. Então a SDF me pergunta, meu soberano, o senhor já veio aqui e também já viu Deus? Então eu falo, eu nunca tinha vindo ao reino dos anjos antes, essa é a minha primeira vez vindo aqui, mas eu não esperava ver uma cidade toda dourada. E respondendo à sua segunda pergunta, eu já vi e conversei com esse ser que os humanos chamam de Deus. Então a SDF me pergunta, e como foi a sua conversa
conversa com ele. Então eu falo, confesso que não foi uma conversa tranquila, afinal eu o matei na última guerra entre as três facções. Então a SDF, muito surpresa, fala, como assim, meu soberano, você o matou? Então eu falo, outra hora eu te conto, afinal é uma longa história. Então a SDF fala em seus pensamentos, eu achava que o meu soberano já era alguém a qual todos os seres deviam ou temer por seu poder e pela força de seus subordinados, mas agora que eu acabei de escutar isso, eu com toda a certeza acredito que o meu soberano é o ser mais forte desse mundo. Então ela tem os seus pensamentos cortados. Após escutar eu falar, chegamos. Então a gente vê um grande palácio dourado. Então um anjo abre a porta da carruagem e fala, por favor senhor, me siga, eu o levarei até o meu mestre. Após isso eu e meus subordinados seguimos o anjo figurante e ele nos leva à sala de reuniões dos anjos, onde estava o Micael, líder do reino dos anjos, e também estavam alguns subordinados dele. Então o Micael fala, há quanto tempo, monarca? Já faz algum tempo que não nós vemos, se eu me lembro, a última vez que te vi foi quando fizemos um acordo de paz entre as três facções. Então eu falo, sim, já faz bom tempo, mas vamos direto ao assunto do porquê dessa reunião. Terminando de dizer isso eu me sento na cadeira, enquanto o Klaus e a SDF ficam atrás de mim. Então Micael fala, certo, alguns dos meus subordinados foram para a fenda dimensional e viram que o dragão do Apocalipse estava mais agitado que o normal, porque ele estava vagando entre as dimensões, e isso é suspeito já que ele não é muito de se movimentar. Então eu queria saber se você tem alguma coisa a ver com isso. Então eu falo, não, a minha organização não está envolvida com o dragão da fenda dimensional. Então Micael pergunta, o seu subordinado tem alguma informação sobre isso, já que ele é o atual rei dos dragões? Então Klaus fala por telepatia comigo, o dragão do Apocalipse é um ser muito misterioso, já que antes de eu ser rei dos dragões, ele não vivia no reino dos dragões, e quando eu tentei o conhecer ele não falou comigo. Então eu não sei de nada a não ser que ele vivia na fenda dimensional. Então o Klaus fala para Micael que ele não tem nenhuma informação sobre o rei dos dragões. Então o Micael fala, e também descobrimos que a movimentação de seres desconhecidos na fenda dimensional além do dragão do Apocalipse. Então eu falo, você já falou sobre isso com as três facções? Então Micael fala, não, eu queria falar com você primeiro, já que eu achei que você saberia de alguma informação. Então eu falo, talvez alguma organização desconhecida esteja tentando usar o poder do dragão do Apocalipse, e quando chegar esse momento espero que estejamos do mesmo lado, já que se eu descobrir que há um traidor entre os líderes das três facções, eu não hesitarei em declarar guerra e eliminar uma raça inteira por causa disso. Então eu libero a minha aura, e uma enorme intenção assassina que fez todos na sala ficarem com medo e alguns guardas desmaiaram por causa da pressão. Após isso para de emanar a minha aura. Então eu falo, Micael, não fale sobre isso com os líderes dos demônios e dos anjos caídos, já que eles podem ser traidores. Então Micael fala, certo, farei isso. Então eu falo, é só isso o assunto da reunião? Então o Micael assina com a cabeça em sinal de afirmação. Então eu me levanto da cadeira e falo, até a próxima, líder dos anjos. Então Micael fala, igualmente, se você e seus subordinados quiserem ficar aqui eu não vejo problemas. Então eu falo, eu agradeço a oferta, mas tenho assuntos a resolver. Após isso eu vou embora do palácio. Então o Micael fala em seus pensamentos, ele realmente me dá medo. Então ele tem seus pensamentos cortados com a fala de uma anjo figurante. Então ele fala, mestre, porque o Senhor ofereceu para que ele ficasse, ele é muito perigoso. Então o Micael fala, não é como se não funciona. Se para ele, porque se ele quisesse nos destruir a gente não teria nenhuma chance de vitória, afinal o meu antigo mestre não teve nenhuma chance contra ele. Então o anjo figurante fala em seus pensamentos, como um ser tão poderoso pôde existir. Após os pensamentos do anjo figurante, eu e os meus subordinados estávamos andando pela cidade do reino dos anjos. Então o SDF fala, meu soberano, o que está acontecendo ali? Então eu olho e vejo que era uma execução pública. Então eu falo, aqui com certeza não é como os humanos pensam. Então eu me aproximo
próximo aonde estava tendo a execução. Então eu vejo 3 garotas, uma que tinha o cabelo preto, a outra tinha cabelos loiros e a outra tinha cabelos azuis. Então quando eu olho para elas eu sinto que elas tinham bastante potencial para fazerem parte da organização Hellsing caso elas sejam treinadas. Então as meninas falam, a gente não fez nada, por favor nos soltem. Então eu vejo que elas estavam falando a verdade, mas então o anjo figurante não acreditou nelas e iria decapitá-las. E quando ele iria dar o golpe de espada eu falo, soltem as garotas, eu vou levá-las comigo. Então o anjo fala, cala a boca senão você será executado junto com elas. Após ele falar isso a Esdef mata o anjo decapitando com um golpe de espada. Então a Esdef fala, como você ousa falar assim com o meu soberano, seu anjo imundo? E o Klaus mata os outros guardas que estavam ao redor. Então os anjos que estavam ali para ver a execução saíram correndo. Então eu me aproximo das garotas e quebro as correntes que estavam as prendendo. Então eu falo, prazer em conhecê-las, o meu nome é Monarca e qual é o nome de vocês? Então a de cabelo preto fala, o meu nome é Rainari. Então a de cabelo azul fala, o meu nome é Kalayadna. Então a de cabelo loiro fala, ó, meu nome é Mitelt. Então eu falo, vou dar 2 opções a vocês. A primeira é, vocês viram as minhas subordinadas e eu vou torná-las mais fortes e as protegerei de qualquer mal. E em troca eu quero que vocês sejam leais a mim e sigam as minhas ordens sem as questionar. E a segunda opção é, eu vou embora e vocês seguem as suas vidas do jeito que vocês quiserem. Qual dessas opções vocês vão escolher? Então, elas pensam um pouco e se decidem. Então elas ficam de joelhos e falam, prometemos a nossa lealdade ao Senhor. Então eu falo, fico feliz em ouvir isso. Então eu uso uma magia de cura que fez todos os ferimentos delas sumirem. Após isso eu falo, vamos embora. Então Klaus cria um círculo mágico de teletransporte e voltamos para nossa base. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like, se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês e comentem aí o que vocês acharam.